Olá, sejam bem-vindos ao canal Aula em Física. Meu nome é Leonel, sou professor de Física do Cefet-MG no campus Timóteo e a questão que nós vamos resolver hoje é uma questão de nível 3 que caiu na prova especial teórica da UBF de 2020. É uma questão que envolve circuitos elétricos. Vamos à questão. Questão 1. Em sua bancada de laboratório, uma estudante investiga a potência dissipada por vários dispositivos conectando-os ao circuito abaixo. Em dado momento, ela conecta entre os pontos A e D uma lâmpada incandescente cujas especificações são dadas pelo fabricante através da etiqueta 6 volts, 0,6 watts. Qual é o valor da potência efetivamente dissipada pela lâmpada, em watts? E aqui embaixo está ilustrado o circuito que a estudante usou. Bom, para resolver essa questão, nós vamos precisar lembrar de três conceitos importantes aí sobre circuitos elétricos. Uma delas, evidente, é a primeira lei de Ohm, que diz que a diferença de potencial, a DDP, ou a queda de tensão, é diretamente proporcional à corrente. E esse fator de proporcionalidade é a resistência desse elemento. O segundo conceito é potência elétrica, que é a taxa de energia por tempo. Potência elétrica é igual à diferença de potencial vezes a corrente elétrica naquele elemento. E terceiro conceito, e a segunda lei de Kirchhoff, que diz que a soma da diferença de potencial de todos os elementos em uma dada malha do circuito tem que ser igual a zero. Bom, agora vamos desenhar aqui o que a estudante fez. Ela conectou uma lâmpada entre os terminais A e D. Foi isso que ela fez. Vamos lá, vamos trocar aqui para um desenho melhor, né? Tá aqui a nossa lâmpada desenhada aqui. Certo. Eu consigo descobrir qual que é a resistência dessa lâmpada. Uma vez que o fabricante me forneceu, me disse que se a gente conecta a lâmpada numa diferença potencial, coloque nela uma diferença potencial de 6 volts, ela dissipa 0,6 watts. Então, eu consigo calcular a corrente dessa lâmpada. Desculpa, a corrente não. A resistência dessa lâmpada. Como? Olha, a potência elétrica é a diferença potencial vezes a corrente. Certo? Eu consigo usar a primeira lei de Ohm para isolar a corrente e substituir na potência elétrica. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Vou isolar a corrente na primeira lei de Ohm. Fica U sobre R. E vou substituir a corrente aqui na potência elétrica. Então, potência é igual a U, diferença potencial, vezes diferença potencial, dividido pela resistência. Ou seja, vamos simplificar isso, A potência da lâmpada é igual a diferença potencial ao quadrado na lâmpada, dividido pela resistência da lâmpada. Agora eu isolo o meu R. Eu isolo o R, a resistência da lâmpada. Eu sei qual que é a potência que ela dissipa quando conectada a 6 volts. Tá? Então, como ficaria isso? Assim. Certo. Agora a gente vai fazer essa conta, Resistência da lâmpada, 6 volts ao quadrado, dividido por 0,6 watts. 36 volts por 0,6 watts. É uma conta fácil de fazer, É só multiplicar por 10 em cima por baixo, e embaixo também. Fica 360 dividido por 6, o que vai nos dar uma resposta de 60 ohms. Tá? Então, a resistência dessa lâmpada é 60 ohms. Certo? Agora, eu coloco ela no circuito, identifico aqui a resistência interna e a resistência dessa lâmpada no circuito, e tenho o circuito aqui misto. Bom,
mas nós precisamos saber qual que é a potência dissipada pela lâmpada nessas condições. Qual que é a potência efetivamente dissipada nessa lâmpada. Bom, vamos lá. Uma estratégia que eu vou usar aqui é, se eu souber qual que é a diferença potencial entre A e D, né, qual que é a diferença potencial que essa lâmpada está, eu consigo calcular a potência dissipada nela. Né? Potência dissipada, a gente acabou de olhar lá, pela lâmpada vai ser a diferença potencial ao quadrado pela resistência. Então, eu vou em busca da diferença de potencial entre A e D. Qual que vai ser a minha estratégia para descobrir, então, qual que é a diferença de potencial entre A e D? Qual que é a diferença de potencial nessa lâmpada? A gente sabe que vai sair uma corrente da fonte, que é uma corrente total. Ela passa por este primeiro resistor, de 10 ohms, e depois passa pelo segundo resistor, de 20 ohms. Então, vai ter uma queda de potencial. No primeiro resistor, tem uma queda de potencial, e tem uma queda de potencial no segundo resistor. Se eu escolho esse circuito, essa malha, a gente lembrando a lei de Kirchhoff, a gente sabe que 12 volts menos a queda de potencial no primeiro resistor, menos a queda de potencial no segundo resistor, vai ser igual à queda de potencial na lâmpada, né? Já que a lei de Kirchhoff fala que a soma de todas as quedas de potenciais tem que ser igual a zero. A soma de todas as diferenças de potencial tem que ser igual a zero. Tá? Então, eu vou calcular qual é a queda de potencial no primeiro resistor e no segundo resistor. Vamos? Para isso, eu vou precisar saber qual é a corrente total do circuito, né? Qual a corrente que passa aqui no primeiro resistor. Né? E é que vai ser a mesma que passa no segundo resistor. Qual que é essa corrente total? Para saber a corrente total, eu vou precisar saber qual é a resistência total do circuito. Tá? Então, eu vou simplificar esse circuito para saber qual a resistência equivalente, né? E assim eu vou conseguir obter a corrente total. Certo? Lembrando, nós temos um resistor aqui em série, 2, né? Esse par, esses 3 estão em série, e o de 60 ohms, que é a lâmpada, está em paralelo com esses 3 aqui. Vamos simplificar. Lembrando que associação de resistores em série, a resistência equivalente é igual à soma das resistências. Então, logo, nós vamos ter aqui uma resistência equivalente igual a 30 ohms. E aqui, 10 mais 15 mais 5, que também vai ser igual a 30 ohms. Então, vamos simplificar nosso circuito já substituindo pelos valores de resistência equivalente. Ok, está aqui. Agora nós temos essa associação de resistores em paralelo. Lembrando que a associação de resistores em paralelo é 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim sucessivamente. Aqui nós só temos duas resistências. Então, a resistência equivalente é 1 sobre 30 ohms, né? Mais 1 sobre 60. A gente pode tirar o mínimo, né? A gente pode... aqui é uma conta matemática, a gente mínimo vai dar 60. 60 por 30, 2. Vezes 1, 2. Mais 60 por 60. Dá 1 vezes 1, 1. Né? Logo, isso aqui é igual a 3 sobre 60. Então, a nossa resistência equivalente aqui é 20. Né? Por quê? 1 sobre resistência, vou fazer aqui embaixo, é 1 sobre
20. Lembrem-se que é 1 sobre resistência equivalente, que é igual a 1 sobre 20. Logo, a resistência equivalente ali é igual a 20. Está aqui já simplificado para o nosso circuito. Novamente, 2 resistores em série. Vamos somar direto, né? 20 mais 30 de 50. Está aqui. Agora eu consigo obter a corrente total no meu circuito. A corrente que está saindo da fonte. Vou usar a primeira lei de Ohm. O que ela diz? Que a diferença potencial é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Então, a corrente é igual a diferença potencial dividido pela resistência. Ou seja, usando os valores que nós temos aqui no circuito equivalente, a corrente é igual a 12 volts por 50 ohms. Eu já fiz essa conta, eu sei que vai dar 0,24 amperes. Essa é a corrente total do circuito, a corrente que está saindo da fonte. Certo? Agora nossa vida fica mais fácil, né? Para poder resolver. Deixa eu apagar esses slides. Vamos lá, vou apagar tudo aqui, fica mais limpo. A gente sabe que a corrente que está saindo da fonte é 0,24 amperes. Bom, 0,20, se eu usar essa malha aqui, né? Se eu usar essa malha, se eu aplicar a segunda lei de Kirchhoff nessa malha, a queda de potencial nessa malha, né? A soma de todos os potenciais dessa malha vai ter que me dar 0. Então eu tenho 12 volts, depois uma queda de potencial nesse resistor aqui de 30, né? Então, menos, vamos pôr a queda de potencial no resistor de 30, menos a queda de potencial no resistor de 60, isso é igual a 0. Ou seja, se eu conseguir calcular a queda de potencial no resistor de 30 ohms, neste resistor aqui, eu consigo descobrir qual que é a diferença potencial na lâmpada. Certo? Então é isso que nós vamos fazer. Vamos lá. Lembrando da primeira lei de Ohm, né, e só deixei ela mais arrumada aqui, né, na tela. Já obtemos a corrente total. Tá? O que nós vamos fazer agora é obter a queda de potencial no resistor de 30 ohms, esses que eu estou circulando aqui. E como eu vou fazer isso? Olha, eu sei a corrente que passa nele, 0,24. Então, a queda de potencial naquele resistor ali, de 30 ohms, é a corrente que passa por ele, 0,24 amperes vezes 30 ohms. Isso é igual a, já fiz essa conta, dá 7,2 volts. Beleza? Bom, sei qual é a queda de potencial nesse resistor. Eu vou usar a malha, né, para aplicar a segunda lei de Kirchhoff e com isso descobrir qual é a queda de potencial na lâmpada. Então a queda de potencial na lâmpada é igual a 12 volts menos 7,2 volts. Isso vai dar 4,8 volts. Então, a diferença de potencial que está na lâmpada, neste caso aí, é 4,8 volts. Vamos organizar nossos slides. Está aqui. Temos, está aqui circulado, a diferença de potencial na lâmpada. Voltamos na potência elétrica, uma vez que agora eu tenho a diferença de potencial e sei qual é a resistência da lâmpada. Então, a potência nessa lâmpada, potência dissipada pela lâmpada, é 4,8 volts ao quadrado dividido pela resistência da lâmpada. Se fizer essa conta com calma, né, você vai encontrar o valor de 0,24
384 watts. Essa é a potência dissipada na lâmpada quando colocada nesse circuito. Correto? Uma questão simples, não tem muito dificuldade teórica, é só lembrar, né, desses três conceitos: potência elétrica, primeira lei de Ohm, segunda lei de Kirchhoff. Certo? Vamos fazer um teste, vamos colocar no nosso experimento virtual e ver se o nosso resultado encontrado está de acordo. Vamos abrir aqui o simulador, né, o nosso experimento virtual. Bom, então, está aqui o nosso simulador. Tá? Eu montei o circuito como estava na questão proposta pela prova. Tá? A fonte em 12 volts e todos os resistores, assim como estava montado lá no problema. Tá? E acrescentei a lâmpada aqui de 60 ohms. Agora a gente pode pegar o amperímetro, vamos pegar o amperímetro e ver qual é a corrente que está saindo da fonte. 0,24 amperes, da forma que a gente calculou, o mesmo valor. E a diferença de potencial, qual a tensão na lâmpada? 4,8 volts, assim como a gente calculou. Então, tudo indica que a nossa questão está certinha. Tá? A tensão bate certo, a corrente também está certinho. Colocamos a resistência da lâmpada, assim como calculamos. Então, tudo indica que o nosso problema está certo. Tá? Esse simulador, tá o link aqui embaixo, tá bom? Vocês podem acessar, é grátis, é livre. Tem outros simuladores também. Vocês vão ver que é bem interessante para fazer vários testes, inclusive com outras disciplinas, biologia, termodinâmica, geometria, por aí vai. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se tiver com dúvida, já sabe, é só mandar para nós ou escrever nos comentários. Um abraço e até a próxima.